Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Júlia, eu tenho 16 anos, sou do 2º ano da Escola Parque. E hoje eu quero te mostrar como as cantoras pop, que muitos veem apenas como fúteis, são, na verdade, grandes incentivadoras de diversas mudanças em diversos âmbitos, social, econômico e emocional. Bom, mas o que seria isso de fúteis? Para muita gente, as cantoras pop, elas são apenas figuras vazias associadas à superficialidade e ao consumo descontrolado de bens materiais. E acredita-se que acompanhar essas cantoras é perda de tempo ou de dinheiro, e elas são frequentemente associadas à superficialidade e diversas coisas. Bom, diante dessas críticas, o meu objetivo é desconstruirmos juntos essas ideias pré-concebidas e entender o verdadeiro poder das divas pop e como elas podem estar construindo e desconstruindo a nossa sociedade. A pandemia de Covid, que todos aqui enfrentamos, foi um momento muito difícil no mundo todo e foi um momento que eu comecei a me conectar mais com esse universo das divas pop. Acompanhar as músicas, os lançamentos e comentar nas redes sociais com outras pessoas que também eram interessadas fez com que eu atenuasse a minha experiência de trancada em casa, porque eu tinha prazer em acompanhar essas cantoras. E acompanhar nos dias de hoje vai muito além do que só ouvir a música. É uma interação constante nas redes e isso cria um vínculo muito mais direto e próximo entre o fã e a cantora. E convenhamos que foi um momento muito difícil em que a nossa saúde mental ficou muito prejudicada. E acompanhar tudo isso fez com que ajudasse a lidar com o meu emocional na época e eu acredito que ajude até hoje. Bom, para a gente começar direito, eu gostaria de trazer uma breve introdução ao pop. O que é e o que foi o pop e o que são as divas pop. O pop, ele é muito mais do que um gênero musical. Ele é uma força cultural que reflete nas tendências sociais e comportamentais de cada época. Ele é um reflexo da nossa sociedade que está em constante mudança. E talvez seja por isso que as divas que surgem ao longo do tempo exercem tanta influência na nossa vida. A gente pode falar que o pop ele começa ali pelos anos 50 e 60, com uma evolução do rock, com Elvis Presley e depois os Beatles, e nos anos 80 surge a Madonna, que eu acredito ser a maior diva do pop de todos os tempos. Ela foi a primeira, desafiando normas e revolucionando a música com uma estética única e muito ousada, e posteriormente se tornando um símbolo para o empoderamento feminino. E depois da Madonna surgiram outras que vocês devem conhecer, então, para a gente recapitular brevemente, nos anos 80 ainda surge Whitney Houston, nos anos 90 Mariah Carey, e em 2000 vem Beyoncé, Britney Spears e Rihanna, transformando uma nova era do pop para o século XXI e reforçando a ideia de que o pop ele não é só sobre a música, mas sim um estilo de vida com uma estética única. E diante de tudo isso, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o impacto dessas mulheres em causas sociais. E um exemplo muito bom para a gente começar é a Lady Gaga. Ela tem uma espécie de manifesto com a música Born This Way. E Born This Way é um hino pop e isso por si só já é político. Mas a letra da canção é justamente sobre ser quem você é. Ela cria um espaço muito seguro para as pessoas, principalmente da comunidade LGBT+, dizendo que a identidade de cada um é válida e que a individualidade deve ser celebrada. E esse é apenas um dos exemplos de como a cultura pop pode ser um meio poderoso de inclusão e transformação social. Segundo a Trevor Project, jovens LGBT têm mais que o dobro de chance de considerar atentar contra a própria vida em relação a jovens cis heteronormativos. Mas quando há representação positiva e suporte simbólico, esses números caem significativamente. E, para além disso, a gente pode destacar causas sociais mais diretas. Em 2012, a Lady Gaga ela fundou uma organização sem fins lucrativos, a Born This Way Foundation, que carrega o mesmo nome da música e praticamente o mesmo significado, porque ela é comprometida em apoiar o bem-estar e saúde mental dos jovens vítimas de bullying e preconceito, e trabalhando para promover um mundo mais gentil e corajoso. Enquanto a gente vive em um mundo em que insistem em matar e depreciar essas populações, é necessário que existam organizações que garantam seu bem-estar e segurança. Outra artista muito importante nesse sentido é a Beyoncé. É inegável que ela tem um papel fundamental na luta antirracista dos Estados Unidos ao usar sua arte como plataforma de resistência, valorização da cultura negra e denúncia das injustiças históricas sofridas pela população afro-americana. No seu último álbum, Cowboy Carter, ela ressignifica o country, um gênero tradicionalmente associado à branquitude, para reafirmar a presença das raízes negras na música norte-americana.
E Lemonade também é um álbum que, além de abordar questões pessoais, ela denuncia o racismo estrutural nos Estados Unidos e celebra a ancestralidade negra, especialmente a partir de faixas como Formation, que posteriormente se tornou um hino do orgulho negro. E a Ariana Grande também é uma outra artista que tem se posicionado em diversas causas sociais. Em 2020, por exemplo, ela usou a força da sua influência, com mais de 300 milhões nas redes sociais de seguidores, para ajudar o registro de novos eleitores. Com apenas uma postagem, ela ajudou a registrar mais de 20 mil novos eleitores para votar. Então, quando a gente fala que essas artistas influenciam na sociedade ativamente, não é exagero, é impacto de verdade. E a Ariana também tem se posicionado em relação a tópicos muito sensíveis no mundo geopolítico contemporâneo. Ela se posicionou, por exemplo, de forma clara e pública em relação à crise na Palestina, sendo uma das artistas que assinou uma carta aberta exigindo cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, ao lado de outros grandes nomes. E pode parecer ingenuidade minha falar dessa forma, como se o mundo pop ele fosse mil e uma maravilhas, até porque eu tenho noção de que não é. E muitas pessoas acreditam que essas ações são um tipo de marketing, porém é muito relevante, principalmente vindo de artistas amplamente conhecidas, porque elas sabem que vão enfrentar críticas e podem até perder público, algo que pesa muito para elas, mas mesmo assim elas escolhem não se calar. É sobre responsabilidade no mundo em que vivem e coragem para utilizar sua plataforma quando mais importa para se posicionar. E na minha concepção, essas mulheres utilizam seus palcos como espécies de trincheiras, seus clipes como manifestos e suas redes como megafones amplificadores de causas. E agora, falando um pouco mais sobre a força econômica dessas cantoras por conta de seus shows, turnês, etc., um exemplo muito claro é o show da Madonna e da Lady Gaga que aconteceram aqui no Rio, na Praia de Copacabana, em 2024 e 2025. O show da Madonna ele não foi apenas um espetáculo, ele foi um fenômeno econômico. Para um único show, foi feito um investimento de mais de 20 milhões de reais, que trouxe um retorno de 300 milhões de reais para a cidade do Rio. Hotéis lotados, voos esgotados e vendedores ambulantes dobrando sua renda. E muitas pessoas criticaram a escolha do prefeito por promover esse mega evento, mas é inegável que a vinda da cantora movimentou significativamente a economia da cidade. E tal como Madonna, o show da Lady Gaga na Praia de Copacabana contou com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, com cerca de mais de 240 mil turistas e movimentando mais de 600 milhões de reais para a economia da cidade. E como comparação, o Réveillon desse ano, que aconteceu na Praia de Copacabana, teve praticamente o mesmo público do show da Lady Gaga e movimentando significativamente a economia, como já é tradição. Entretanto, mesmo se a gente comparar eventos populares de grande escala, o show da Madonna e o show da Gaga demonstram capacidade muito semelhante, em certos aspectos até muito superior, da cultura pop de gerar impactos econômicos e promover a cidade internacionalmente. E outro ponto muito importante que eu gostaria de tocar aqui são como as fanbases, ou seja, as comunidades de fãs, são utilizadas como comunidade de acolhimento. Para muitas pessoas, estar em uma fanbase significa estar em uma família. Essas comunidades que se reúnem por uma paixão comum se tornam muito mais do que isso. Se tornam grupos de escuta, redes de apoio emocional e espaços de pertencimento em um mundo cada vez mais solitário. E para mim é muito forte esse sentimento de pertencimento, tanto pela comunidade de fãs, tanto pelas cantoras que eu admiro. Ariana, Lady Gaga, Beyoncé, as quais eu já falei aqui, que fazem seu público se sentir acolhido de muitas formas. Todos merecemos fazer parte de um grupo que nos acolha. E eu acredito que esse sentimento comum pelos fãs faça muitas pessoas se sentirem livres e pertencentes para serem quem são, seja nas festas, nos shows ou até nas redes sociais. E eu era uma das 2,5 milhões de pessoas na Praia de Copacabana e é muito difícil você colocar em palavras o sentimento de estar pulando, cantando e dançando ao lado de tantas pessoas com as quais eu me identificava, as quais eu compartilhava um sentimento em comum. Eu me emocionei muito, do início ao fim do show, principalmente quando ela puxou Born This Way, foi muito potente e eu me senti muito acolhida e amada por tudo que ela dizia e por tudo que ela cantava. É difícil explicar esse sentimento entre o fã e a cantora. Talvez só seja possível compreender isso vivenciando. E de fato, a Lady Gaga, ela acolhe seu público de uma forma extraordinária. O fã-clube dela é uma espécie de movimento. As pessoas se reconhecem dentro da própria esquisitice e da esquisitice dela, e não à toa são apelidados de Little Monsters, e reafirmando que você pode ser quem você quiser. E para a comunidade LGBT+, principalmente, isso é extremamente forte, porque no cenário atual, essas pessoas são invisibilizadas e marginalizadas, e essas cantoras insistem em reafirmar que essas pessoas são válidas, amadas e acolhidas por elas.
E eu, como fã e parte da comunidade, sinto esses impactos na pele. Para mim, a cultura pop foi um refúgio, uma linguagem e sobrevivência. Em muitos momentos em que expressar minha identidade parecia um risco, músicas e artistas se tornaram espaços simbólicos onde ser quem se é parecia possível. Durante o Grammy de 2025, a Lady Gaga fez um discurso muito impactante após receber o prêmio de melhor performance. Em meio a políticas recentes nos Estados Unidos que afetam o direito da comunidade trans e ameaçam diretamente suas vidas, Gaga subiu no palco e disse que pessoas trans não são invisíveis, pessoas trans merecem amor e que a comunidade queer merece ser elevada. E que a música é sobre isso. A música é sobre amor. Em uma entrevista posterior, Gaga explicou que seu objetivo era ser amorosa e protetora com a comunidade trans, especialmente diante das injustiças que enfrentam. E esse tipo de fala, vindo de uma artista do mainstream que influencia milhares de pessoas ao redor do mundo, é muito relevante, pois ela reconhece o privilégio da visibilidade e declara que vai usá-lo para devolver algo àqueles que a elevaram, principalmente para uma comunidade marginalizada e invisibilizada. Mas depois de ouvir tudo isso, você ainda pode estar se perguntando, por que ainda então subestimamos essas mulheres? Por que ainda ouvimos coisas como, é só uma cantora pop? Será que estamos tão acostumados a ver mulheres sendo desvalorizadas que não conseguimos reconhecer quando elas mudam o mundo com uma coreografia e um refrão? Então, da próxima vez que você ouvir coisas como é só uma cantora pop ou que diva pop é futilidade, eu convido você a se perguntar, será que é só isso mesmo? Porque quando a Lady Gaga sobe no palco em rede mundial e defende pessoas trans, será que isso é só entretenimento? Ou quando a Ariana Grande ajuda a registrar milhares de jovens para votar, será que isso é só um hit? Ou quando Madonna e Gaga reúnem milhares de pessoas na praia de Copacabana e movimentam milhões de reais para a economia, será que isso é só uma performance? As divas pop, elas são espelhos, refletem nosso tempo, nossas dores e nossas lutas. Elas são a trilha sonora de uma série de transformações. E talvez o mais revolucionário de tudo seja justamente isso, cantar, dançar e mudar o mundo ao mesmo tempo. O pop, ele nunca foi só pop, e quem entendeu isso primeiro foram os fãs. Muito obrigada.